Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindos. Já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A história de hoje está muito legal, espero muito que gostem. Já deixa seu like e comentem bastante. Agora fiquem com o vídeo. Eu não quero a minha prima na minha casa com o meu marido. Junto com meu marido há 6 anos. Assim, um total de relacionamento. E logo quando eu conheci ele, que a gente estava começando a namorar, minha família sempre foi muito acolhedora. Então, na época que nós começamos a namorar, foi bem uma época que a minha família estava reunida para fazer uma festa de família e tal. Tinham criado um grupo no WhatsApp para todo mundo se acertar. E colocaram ele nesse grupo porque a minha mãe sempre foi muito acolhedora, como eu falei. Ela disse que ele ia participar da festa, que ele queria que ele participasse de tudo. Enfim, achei até bacana. Só que eu tenho uma prima que ela cresceu junto comigo, mas depois que nós chegamos na fase adulta, a gente acabou se afastando um pouco porque nós, de fato, temos personalidades muito diferentes. E essa minha prima, ela sempre foi muito atirada, sabe? E na época, tava todo mundo no grupo do WhatsApp, ela começou a mandar algumas mensagens, assim, ela mandava mensagens falando que era coisa da festa e tal, mas eu sabia que a intenção dela não era essa. E ela não chegou a, de fato, assim, dar em cima do meu marido, a chamar ele pra sair, ou mandar foto, coisas do tipo. Mas ela fazia umas indiretas, ela fazia umas brincadeiras assim, que era meio estranho. Inclusive, na época que ele era meu namorado, ele chegou a me mostrar essas mensagens, porque ele chegou pra mim e falou assim, será que eu tô ficando doido? Eu tenho a sensação que ela tá dando em cima de mim, mas não tenho certeza. Aí só que, enfim, ele me mostrou e tal. Na época eu não falei nada pra ela, eu errei aí, era pra eu ter falado. Eu falei apenas pra minha mãe, mostrei pra minha mãe. E a minha mãe falou assim, não é isso, não sei o que e tal. Peguei e deixei pra lá e ele também não deu mais confiança pra ela, né? Recentemente, eu e meu marido, nós tivemos um filho, né? E a minha licença maternidade já está se encerrando. Então, nós começamos a procurar alguém pra ficar com o nosso filho no período em que nós estamos trabalhando. E nisso, a minha mãe falou assim, tem aquela tua prima, ela tá desempregada e tal, tá precisando. E eu acho que ela não ia se importar de ser a babá do teu filho. Só que assim, gente, o meu marido, ele trabalha 4 vezes na semana e ele folga 3. É tipo assim, um dia sim, um dia não, sabe? Então vai ter dias que ele vai estar em casa. Só que a gente já tem aquele histórico dela ter dado em cima dele lá no início do nosso relacionamento. Tá certo que já faz anos, ela não voltou a agir daquela forma, mas a gente tem aí esse histórico. E eu falei pra minha mãe que eu não queria colocar ela dentro da minha casa. Aí a minha mãe me perguntou o porquê e eu fui e falei pra ela que eu não confiava nela pelo que ela tinha feito lá nesse meu relacionamento. Aí pronto, gente, a minha mãe começou a falar que isso era besteira minha, que já fazia anos, que era implicância, que não tinha nada a ver, que ela não ia fazer isso, que ela não ia fazer aquilo e tal. E eu falei pra minha mãe que eu não vou colocar ela dentro da minha casa. E principalmente pra ficar sozinha com meu marido em alguns dias em que eu não estiver em casa. Mas a minha mãe, achando que ainda manda em mim, foi e falou com essa minha prima e com a mãe dela, que é a irmã da minha mãe, que ela ia ser babá do meu filho. E aí quando a mãe dela veio me perguntar, eu falei que não, e falei a mesma coisa pra ela, o motivo pelo qual eu não queria. E aí a mãe dela, vulgo a minha tia, começou a falar pra todo mundo que eu era muito egoísta de não querer dar o emprego pra ela e, acima de tudo, extremamente insegura, porque sabia que a filha dela tinha chances de tirar o meu marido de mim. Gente, quando ela falou isso, o meu marido virou pra mim e falou assim, calma, não vai baixar teu nível, não vai bater boca, não vai discutir, apenas fala pra ela que não. E na hora, gente, eu quis virar assim, o demônio em cima dela. Mas eu respirei fundo, eu falei, não, eu não vou me desgastar com isso. Eu já falei que não, e é não. Se ela quer pensar as besteiras dela pra lá, que pense. Isso realmente não vai interferir nada na minha vida. E foi o que eu fiz, eu apenas ignorei e comecei a procurar outra pessoa. Até que eu tenho uma amiga, que a mãe dela ficou desempregada, já é uma senhora, e tava muito difícil dela conseguir emprego, e ela me falou que a mãe dela ficaria muito feliz em trabalhar de babá e tal, até porque ela tava precisando de emprego, ela tinha experiência com criança e tudo, e eu acabei chamando ela. Mas foi o suficiente pra minha tia ficar me mandando indiretinha na rede social, sabe? Aí eu fui e tirei minha tia das minhas redes sociais, porque eu não queria ficar brigando por aquilo, e muito menos ficar vendo ela falando besteira de mim, né? Então eu tirei ela de todas as minhas redes sociais. Essa minha prima também ficou falando besteira, tirei das minhas redes sociais. Elas queriam porque queriam me provocar, sabe? Queriam porque queriam que eu fosse lá bater boca, discutir e tal.
mas eu não fiz o que elas queriam. Eu simplesmente ignorei e segui a minha vida. A minha mãe até hoje fica implicando comigo também, fica falando que eu fui egoísta, que era besteira da minha parte, que eu tinha que ter feito, que tal, não sei o quê. Falei pra minha mãe, então bota ela aqui na tua casa, perto do teu marido. No final de tudo, gente, toda vez que tem alguma festa, reunião de família e tal, que eu vou, eu, meu marido, meu filho, essa minha tia fica me olhando com uma cara de ódio. A minha prima, então, fica debochando de mim o tempo todo. Mas elas juram que isso me afeta de alguma forma, que eu fico com raiva ou coisa do tipo. Pelo contrário, eu fico com meu marido rindo e debochando delas também. Que elas acham que estão me atingindo de alguma forma, elas não estão. Pelo contrário, pra mim elas estão fazendo papel de doidas. E eu, de fato, deixo pra lá. O que vocês fariam no meu lugar? Enfim, essa é a minha história. E foi isso. E meu ex, que levou a amante dele para o ultrassom do nosso filho. Vocês acham que homem pensa? Eu fui casada por 4 anos com esse meu ex. Quando a gente se conheceu, ele já deixou claro a enorme vontade que ele tinha de ser pai. Só que eu nunca tive tanta vontade assim de ser mãe. Então, quando ele me pediu em namoro, eu já deixei claro para ele que eu só teria filhos um dia se eu me sentisse pronta. E falei também que eu não queria pressão em cima de mim. E ele aceitou. Namoramos por 1 ano e nos casamos. Gente, o meu casamento era um casamento tão bom. A gente vivia tão bem. Ele trabalhava, ganhava bem. Eu também trabalhava, ganhava bem. A gente viajava direto. E era nítido, sabe, nos olhos dele, o quanto ele me amava de verdade. Beleza, o tempo foi passando, e um dia eu estava na fila do mercado e parou um homem atrás de mim com uma bebê no colo. Aquela bebê estava comendo biscoito, até que aquela criança começou a mexer comigo, chamando a minha atenção, sabe? E quando eu olhei para ela, ela me ofereceu um biscoito. E eu achei aquilo tão lindo, eu senti algo tão bom. E a partir dali, eu comecei a criar o desejo em ser mãe. Foi quando eu sentei com o meu marido para conversar e eu falei para ele que eu estava pronta. Nossa, ele ficou muito feliz. Chorou, me abraçou. E ali eu tive mais certeza ainda que era sim o que eu queria. Começamos, com as tentativas. Fomos ao médico, tudo certinho. Eu pensei que ia demorar, porque eu tomei remédio por muitos anos. Só que depois de 3 meses, gente, veio o meu positivo. E eu fiquei tão feliz. Quando meu marido soube, ele era o homem mais feliz desse mundo. Ele saiu ligando para meio mundo para poder contar a novidade. Beleza, até aí tudo lindo, maravilhoso. Eis que um dia a gente estava indo jantar na casa da minha sogra e assim que eu entrei no carro, eu vi que tinha um pente roxo no chão do carro. Só que aquele pente não era meu. Quando eu vi aquilo, a minha mente quase explodiu. Meu coração pulava tanto que parecia que ele ia sair pela boca. E assim que ele estava saindo com o carro, eu pedi para ele esperar e falei que eu estava passando mal. Ele esperou, desligou o carro. Então eu peguei aquele pente, mostrei para ele e perguntei de quem era. E ele me respondeu que era da mãe dele. Cara, eu tava indo lá na casa da mãe dele. Será que ele achou que eu não ia perguntar nada pra ela? Então, beleza, falei pra ele que assim que a gente chegasse lá, eu perguntava pra ela. Pra que eu falei aquilo? Aquele homem entrou em pânico. Ele começou a falar um monte de coisa nada a ver, até que ele virou pra mim e disse que era de uma amiga do trabalho. Falou que só tinha dado uma carona e nada mais. Só que ele mentia muito mal. Enquanto ele mentia, ele suava e ele tremia. Foi então que eu não consegui me segurar e ali eu desabei. Perguntei pra ele desde quando e ele também começou a chorar muito. E ele só sabia me pedir perdão, perdão, perdão. Então eu desci daquele carro, voltei pra minha casa e liguei pra minha mãe me buscar. Aquela noite eu dormi na casa da minha mãe. E no dia seguinte, eu acordei e conversei bastante com a minha mãe, sabe? E por decisão minha, eu decidi me separar. Eu precisava pensar muito sobre tudo. Eu tinha medo de perdoar e ele fazer de novo. Então eu fui para casa, me separei dele.
Aparentemente, ele tinha ficado bem abalado com a separação. E eu não preciso nem falar nada, né? Tava destruída por dentro. Então ele foi embora e disse que a casa era minha e do bebê. Beleza. Passou alguns meses e nesse tempo todo separados, o nosso único diálogo era somente sobre as coisas do bebê. Até que um dia eu recebo uma mensagem dele. E aquela mensagem destruiu a minha alma. Naquela mensagem, ele dizia que precisava me contar algo e que ele queria que eu soubesse pela boca dele. Ele disse que sempre ia me amar, mas que ele queria seguir a vida dele. E foi aí que ele contou que ele e a amante dele estavam namorando. Eu engoli a minha dor e respondi somente, tá bom. Dias depois, eu tinha um ultrassom marcado e ele sempre ia em todos comigo. Mandei, uma mensagem para ele confirmando se ele ia e ele respondeu que sim. Então marcamos de nos encontrar lá. E assim foi. Como eu cheguei antes, eu fiquei sentada ali na recepção aguardando. Foi quando eu olhei para a porta e eu vi o meu ex entrando com a mulher dele. A minha pressão chegou a cair. Fui levada rapidamente lá para o atendimento e assim que eu melhorei, ele foi me ver e me pediu desculpas. Ele achou que não seria um problema levar a amante dele ali no ultrassom. Eu olhei nos olhos dele e falei para ele que a única coisa que ele teria de mim era o meu desprezo. Ele nem sequer me avisou. Ele nem procurou saber se era uma boa ideia. Mandei ele ir embora e falei para ele que a gente só ia se ver no nascimento do bebê. Então os meses se passaram e nasceu meu filho. Hoje o Theo tem 6 meses. Em relação a tudo, hoje eu consigo me sentir um pouco melhor. O meu ex, ele vem visitar o bebê, só que ela vem junto, porque ela não gosta de deixar ele sozinho comigo. E eu fiquei sabendo que esses dias atrás, ele contou para a mãe dele que ele estava sentindo a minha falta. E foi a mãe dele que me contou, tá? Só que agora é tarde, né? Eu acredito que eu tô na minha melhor fase. Cuido do meu filho, cuido de mim. Eu tô amando essa minha nova vida. E no momento, a única coisa que me importa é somente o meu filho. É um relato de uma mãe que tá sofrendo muito. Eu sempre tive o sonho de ser mãe de menino. Só que eu não conseguia engravidar. Então eu fui ao médico, fiz alguns tratamentos e finalmente eu consegui engravidar. E logo que eu descobri a gravidez, eu já comecei com os cuidados. Marquei, o meu primeiro ultrassom e ali naquele primeiro ultrassom tava tudo certo, tudo ok. Foi quando eu fiz o meu segundo, ultrassom, mas eu não consegui ver o sexo do bebê no segundo. Até que no meu terceiro ultrassom, o médico me deu a notícia de que um menino estava a caminho. Aquela notícia tinha sido a melhor notícia da minha vida. Eu finalmente estava realizando o meu sonho. Quando a gente saiu do hospital, fomos direto para uma loja de bebês e ali eu comprei um monte de coisas. E como eu sou muito ansiosa, eu montei o quartinho dele em uma semana. Comprei roupas lindas. Eu não vi a hora dele nascer só para ver ele usando. Então se passaram os 9 meses e numa segunda-feira a minha bolsa estourou. Então corremos, para o hospital e chegando lá eu estava com 6 dedos dilatados. Então já me internaram. Isso era às 5 horas da tarde. Então as dores foram aumentando, até que às 7 horas da noite nasceu o maior sonho da minha vida. E assim que eles tiraram o meu filho de dentro de mim, eu percebi que as enfermeiras ficaram meio que estranhas. Elas não estavam tendo uma reação tão normal assim. Eles pegaram a minha ficha várias vezes, leram várias vezes e ninguém trazia o meu filho para eu ver. Foi quando eu olhei para o meu marido e eu percebi que ele também estava com um semblante meio estranho. Até que o médico olhou para mim e disse que tinha uma novidade para me dar. O médico olhou para mim e disse que tinha uma novidade para me dar.
E nisso ele trouxe o meu filho. Foi quando eu vi que o meu filho não era um menino. Meu filho era uma menina. O médico simplesmente errou no ultrassom. E além de ter errado no ultrassom, ele simplesmente acabou com a minha vida. Eu passei tanto mal. Eu comecei a vomitar sem parar. Me deu falta de ar. Então eles levaram a bebê e cuidaram de mim. Então eles me levaram para o quarto. E chegando lá no quarto, eles trouxeram a bebê para mim. Quando ela chegou no quarto, eu peguei ela no colo. Eu fiquei olhando assim para ela. Mas eu percebi que eu não ia conseguir amar aquela criança. Eu só queria o meu menino. O meu Léo. O meu sonho. Então a gente recebeu alta e fomos embora. E a todo momento era o meu marido que estava cuidando da bebê, porque eu não conseguia pegar aquela criança no colo. Então no caminho que a gente estava indo para nossa casa, eu pedi para ele parar na casa da minha mãe. E chegando lá na casa da minha mãe, eu deixei a bebê lá com ela e fui embora. Todos dizem que eu preciso de ajuda. Só que a única coisa que eu realmente preciso é o meu filho. A bebê está lá na casa da minha mãe ainda. É ela quem está cuidando. A minha mãe manda fotos da bebê, manda vídeos. Ela vem em casa trazer a bebê para mim. Só que eu não consigo. Eu não consigo criar amor por aquela menina. E conversando com o meu marido, falei para ele que a melhor opção que a gente tinha era de doar. E quando eu falei isso para ele me xingou de tudo quanto é nome. Falou que eu era um monstro. E foi embora para casa da minha mãe para poder cuidar também da bebê. Ele disse que só volta para casa se a bebê também puder voltar. Eu só queria que alguém entendesse a dor que eu tô sentindo. Eu só quero meu filho. Essa menina não é minha filha. Complicado. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e comentar bastante, beijos e até o próximo vídeo.